Olá, minha amiga, olá, meu amigo, está entrando no ar mais um Comunidade em Rede, na Rede Diocesana de Comunicação, nas nossas emissoras de rádio, que trago aqui com carinho. Rádio da Família, que juntamente com a Rede Diocesana de Comunicação produz esse conteúdo. Rádio Difusora em Carmo do Rio Claro, Rádio Difusora em Machado, Rádio Onda Minas FM em Nova Resende, Rádio Boa Nova FM em Itaú de Minas, Rádio Nossa Missão em Passos, Montana FM em Monte Belo, Rádio Difusora em Fortaleza de Minas, Web Rádio Catedral, Web Rádio Mariana Resgate em Alfenas e Rádio Progresso em Monte Santo de Minas. Que alegria poder falar de um evento que está para chegar. Boa tarde, Dom José Lanza Neto. Boa tarde, Padre Sandro. Mais uma vez estamos aqui. Queremos falar dessa coisa boa também, que é a questão do santuário. Minha saudação fraterna a todos. Dom Lanza, maio está chegando. Festa de Santa Rita de Cássia, Santuário Diocesano, um ano de santuário, os desafios que um santuário traz na dimensão deste nosso santuário, mas também que nós temos sempre a notícia de tantas pessoas que vêm de longe e vêm de perto. Né? Como que o senhor hoje, quase um ano da sua inauguração, como que o senhor vê o Santuário Diocesano de Santa Rita? Então, Padre Sandro, realmente o santuário trouxe muitos desafios, né, na questão da manutenção. Num primeiro momento, assim, ficamos muito entusiasmados, e depois nós caímos na real, vamos dizer, nas demandas em relação ao santuário, mas graças a Deus nós conseguimos vencer essas dificuldades, as demandas estão aí, as pessoas estão sempre nos visitando o santuário. Eu acredito que hoje nós já temos um olhar diferenciado já no trato com o santuário, graças à organização do Padre Michel, do Padre Mateus, e também nós criamos uma equipe aqui em Guaxupé, sempre no intuito de ajudar a administrar o santuário, e conversando constantemente, toda semana praticamente, nós conversamos, vamos fazendo um diagnóstico da vida administrativa, da vida pastoral, e graças a Deus nós estamos tendo surpresas boas, agradáveis. Nós temos tido a presença de muitas pessoas, vindo de longe, pessoas também de perto, como você disse, mas uma coisa que chama a atenção é que o santuário tem que ter gente, e tendo gente, então nós temos vida e temos condições de exercer bem a nossa missão, que é denunciar a palavra, o evangelho. E o Padre Michel tem promovido alguns eventos, e isso tem dado um ritmo novo, vamos dizer assim, no santuário. Tem promovido encontros das famílias, tem feito encontro com a Folias de Reis no mês de janeiro. Teve o encontro do Terço dos Homens. Encontro do Terço dos Homens. Então, são essas coisas que vão, de fato, somando as visitas normais das pessoas. A impressão que a gente tem que mesmo a cidade de Cássia, de certa forma, agora está tendo uma presença bastante marcante também na vida do santuário, porque o nosso santuário, nós não temos uma paróquia, nós não temos uma população, vamos dizer assim, no entorno do santuário, porque a paróquia já tem a vida própria. A pastoral do santuário é uma coisa e a pastoral da paróquia é outra coisa, vamos dizer assim, não é? Então, uma das dificuldades que nós tivemos foi encontrar gente para poder formar as equipes. Mas, devagarinho, as pessoas vão se achegando, não só as pessoas da cidade de Cássia, bem como também pessoas de outras cidades próximas daí do santuário. Então, isso tem dado uma condição de tocarmos o santuário. E a gente vai vibrando, vamos dizer assim, com o santuário, porque, primeiro, que nos impressiona pela sua grandiosidade, pela devoção de Santa Rita, a devoção que as pessoas têm de Santa Rita, tem uma repercussão muito grande, vamos dizer assim, né? Eu me lembro que quando
o ano passado, participando da Assembleia dos Bispos. Muitos bispos vieram perguntar do santuário, onde a gente se encontra, e onde eu me encontro, por exemplo, as pessoas estão comentando do santuário. Então, aí nós temos esse outro lado, que é a questão da divulgação do santuário. Então, constantemente nós temos que estar propagando a vida do santuário, falando dos eventos, a disposição dos padres. Isso, então, demanda também todo um cuidado. Então, não adianta só a questão da boa vontade. A gente tem que usar de criatividade, constantemente você tem que perceber o que está funcionando, o que não está funcionando. E a gente sempre inspira no Santuário Nacional, vamos dizer assim, de Aparecida, né? Que a gente percebe também que sempre tem eventos. Então, talvez uma das coisas, um dos caminhos que nós encontramos foi isso, né? Essa questão dos eventos. Só para o senhor ter uma noção, está programado para o dia 21 de maio mais um passeio ciclístico saindo da cidade de Passos. E com certeza, propagando este evento, ciclistas de outras cidades em torno do santuário também se unem a este evento. Então o senhor tem razão. E a Rede Diocesana de Comunicação assumiu um compromisso também de tempo em tempo, no Comunidade em Rede, e esse é o intuito deste nosso programa, de trazer informações sobre o santuário. Porque eu fiz um levantamento superficial na paróquia sobre quem já tinha conhecido o santuário. E muitas pessoas em Passos ainda não conheceram. Uhum. Nós estamos indo com uma romaria na novena. Tenho notícias de outros padres Cabo Verde fazendo romaria para ir à cidade de Cássia. Catedral fez também. Poços de Caldas, se eu não estou enganado. Então, são essas coisas que, de fato, nós temos que trabalhar bastante. É uma pastoral mais exigente, vamos dizer assim, né? Por parte dos padres que estão lá, do padre Michel, do padre Mateus. Então, de fato, é uma preocupação constante. Mas mesmo também vista na questão administrativa, nós fizemos eu me lembro, numa entrevista, na inauguração, quando me perguntaram como que nós íamos fazer na questão da manutenção. Porque, na verdade, um empreendimento como esse, um santuário como esse, demanda muito, né? Envolve muitas equipes, né, de manutenção, especialmente. E eu dizia, não, nós vamos fazer um movimento na diocese. Primeiro para buscar as pessoas, a questão das romarias e assim por diante. Mas também eu fiz um trabalho, e você pode falar aqui depois, em relação àquele pedido, né, de uma ajuda das paróquias. Fiz algumas propostas, algumas ideias, debatemos, escutamos os padres, cada um teve a oportunidade de colocar o que pensa, de que jeito que nós podemos fazer valer, né, essa proposta, que seria de uma ajuda de cada paróquia, e de fato está funcionando. Então eu acredito assim, é uma alegria. Por quê? Porque dá uma certa tranquilidade, dá um fôlego para a gente para nós podermos trabalhar. Nós temos hoje algumas necessidades, nós estamos renunciando a essas necessidades. Por quê? Porque nós não temos ainda um fundo razoável para poder investir. Vamos colocar uma questão muito, muito simples aqui. A casa dos padres, ali tem a casa dos padres, só não tem telhado, tem a laje, mas com essa chuvarada caía muita água dentro da casa, e então precisaria colocar um telhado, mas nós não temos o recurso suficiente para fazer um telhado hoje, por exemplo, né? Porque ali tudo assim, tudo é muito ali, né? E então não foi feito. O que nós vamos fazer? Vamos colocar uma bacia para segurar. Vamos colocar uma bacia para segurar a água, né? E paciência. Então a gente renuncia, a gente tem que sacrificar alguma coisa na vida da gente, esperar um momento oportuno, um momento certo para suprir as necessidades. Eu coloquei uma coisa aqui simples, sim, né? Mas básica. Certa vez o senhor me disse, eu cheguei até o senhor e disse assim: Dom Lanza, hoje eu faço o que eu gosto, estou muito feliz.
o senhor olhou para mim e disse assim, mas a gente faz também o que não gosta. Então. E de fato. É isso aí. Então, se ali há uma necessidade que é preciso renunciar, é porque está no começo. E às vezes o que nós vemos, e um dos objetivos de nós estarmos trazendo este tema do santuário aqui para a Rede Diocesana de Comunicação, para as emissoras de rádio que leva ao ar o Comunidade em Rede, é que a Diocese tome consciência. É grande, é desafiante, mas está no começo. Nós vamos chegar, com certeza, a uma condição. Não sabemos quando, né? Não tem como prever, mas tem como a gente ter noção de que com trabalho sério, com trabalho pautado, passo a passo, a gente consiga realmente ter um fundo, que a gente consiga se manter, né? E isso com a ajuda solidária das paróquias. E mais do que isso, né, Padre Sandro, de termos as condições de levar o Evangelho, né? Não é só para aquela pessoa que está dentro do santuário, que vem visitar o santuário, mas para os devotos, aquelas pessoas que estão longe, mas que de alguma forma nos acompanham, acompanham as missas, quer ficar por dentro do que está acontecendo no santuário. E esse seria um outro capítulo, né, que é a questão da divulgação, que nós precisamos dos meios de comunicação. E os meios de comunicação precisamos fazer chegar até as pessoas. Aí você precisa fazer o que nós fizemos aqui, por exemplo. É isso, fazer valer a força da comunicação para chegar o anúncio, a palavra, às famílias, às pessoas, ao devoto, ao fiel, e aquela pessoa que vem quer encontrar o santuário como uma casa que acolhe. Sim. Isso que é o gostoso, né? Que é o bom. Você vai num santuário, você vai numa igreja, você vai na Aparecida, você chega lá, ninguém te acolhe, você fala, bom, é a primeira e última vez que eu venho aqui. Então as pessoas querem se sentir bem, acolhidas. Então nós precisamos ter voluntários, por exemplo, no santuário. Já tem muitos voluntários, graças a Deus. Mas precisa ter mais, vamos dizer assim, porque é uma demanda necessária de voluntários, de pessoas que vão ajudar, de fato, o santuário ser acolhedor, a pessoa saber o que está acontecendo aí dentro do santuário, o que tem para se visitar, o que tem para ver dentro do santuário. Então, são demandas que existem, mas que nós vamos devagar. Acho que é passo a passo. Eu acredito que nesse passo a passo nós vamos estruturando e a diocese vai assumindo essa responsabilidade, porque é um santuário diocesano, ele não tem mais uma dimensão paroquial. É diferente de uma paróquia, que ela tem um limite, ela tem uma circunscrição. Então, aquele povo daquele lugar é que tem a responsabilidade da manutenção. E aqui me veio, quando o senhor dizia, né, quando se criava uma paróquia, nos tempos antigos, quando a gente volta no livro do Tombo, lá diz, ou dizia, né, que a paróquia, tendo agora condições, a capelania, tendo condições de manter a fábrica de hóstia, uma casa paroquial e a manutenção do sacerdote, ela então tinha condições de ser elevada à categoria de paróquia. Então a gente sabe, dentro dessa circunscrição. Agora o santuário não. O santuário, claro que ele tem ali um território onde ele está localizado, mas a sua ação evangelizadora, ela não está circunscrita apenas à cidade de Cássia. E acredito que é isso que nós precisamos também criar na consciência dos diocesanos e dos padres. E eu acho que o senhor está fazendo isso. Quando o senhor traz os padres para junto, dizendo, olha, a responsabilidade é nossa. Pode ser que um ou outro, a princípio, né? Mais resistência, né? Mais resistência, mas é algo que é nosso. E uma coisa interessante, não se criou uma identidade de um santuário que foi crescendo. Não, ele já veio. Então esse é um outro desafio também. Porque quando você vai crescendo, ele é um santuário pequeno, ele se torna grande, tudo. Apesar que a igreja, lá o povo a chamava de santuário, mas ainda não tinha algo oficial, mas ele veio pronto.
E aí ele veio pronto com as benesses e com os desafios. Então, realmente é um processo. Então, quando nós utilizamos os meios de comunicação para chegar aos diocesanos, por exemplo, nós temos um desafio que vamos dizer assim, tocar o coração do setor de Poços de Caldas. E por que eu estou dizendo isso? Né? Para que você que more no setor de Poços de Caldas e no setor Alfenas, eles têm um santuário na porta da cozinha da casa deles, que é Santa Rita de Caldas. Então, a princípio, é muito mais fácil, menos oneroso, o devoto de Santa Rita, de Poços de Caldas e em torno, ir aonde? Ao santuário de Santa Rita de Caldas e não ir em Cássia. Né? Então, é um trabalho que nós temos que fazer, que não será fácil, mas que tem que ser feito, para que as pessoas saibam. Nós temos um santuário, ele é nosso. Não, mas ele é nosso. E quem é devoto de Santa Rita, com certeza, mais cedo ou mais tarde, vai se despertar para isso. Meu Padre Sandro, nós precisamos colocar em destaque a pessoa do Padre Michel, que é o reitor, vamos dizer assim, né? Porque, como as pessoas dizem, ele vestiu a camisa. Sim. Então é alguém que está sempre ali, vibra, noite e dia e noite, está direto ali, vamos dizer, né? Quase que uma coisa cativa, e ele não desanima. Ele está sempre feliz. Sempre feliz e fazendo a liturgia bem, pregando bem, cuidando. Então nós precisamos fazer com que ele sinta também da nossa parte essa presença, esse apoio, esse entusiasmo, esse interesse da nossa parte, especialmente da diocese. Porque nós estamos esquecendo, como você dizia, lá na paróquia tem as pessoas lá, mas em torno do santuário é a diocese. Então, de alguma forma, a diocese tem que se preocupar. Ela tem que cuidar disso, porque é de nossa responsabilidade esse santuário. Como foi falado aqui, ele chegou de repente, né? Mas é uma coisa muito bonita, muito boa, é um presente realmente que a gente ficou assim meio muito emocionado, né? Na inauguração, foi aquela coisa belíssima, bonita, o povo ali, mas colocar em destaque então a figura, a pessoa, né, do reitor, juntamente com o Padre Mateus, que estão sempre ali se dedicando, trabalhando, e eu penso que é muito importante isso. E ele celebrando a maneira como ele cativa também as pessoas, ele tem uma certa facilidade de fazer a palavra chegar no coração das pessoas. Então, eu acredito que é muito, muito importante isso, né? Ele tem um quê de reitor. E ele já fazia isso desde seminário, porque nós lembramos que naqueles períodos das Santas Missões Populares, ele teve uma participação... Uma vibração mesmo, né? E com aquele vigor, e nós vemos essa mesma vibração. Sabemos do peso e da responsabilidade. Santas Missões era uma coisa, agora você carregar sobre os seus ombros a dinamicidade de um santuário na envergadura que é o Santuário Diocesano de Santa Rita de Cássia, sem dúvida nenhuma. E ele estará conosco no programa. Nós vamos ter a presença do Padre Michel no santuário, para que então você que está nos ouvindo daqui a pouquinho, nós teremos o Padre Michel falando, nos deu uma entrevista maravilhosa, lá mesmo no santuário, para que as pessoas conheçam. Então, assim, estamos falando aqui, estamos fazendo chegar em outros lugares, as emissoras de rádio que compõem conosco esse pool de emissoras, mais a rede diocesana de comunicação, para que as pessoas conheçam. Né? Então foi uma entrevista gostosa com o Padre Michel, e aí você vê a vibração, a alegria, a dedicação, né? Já trazendo tudo que vai acontecer na festa de Santa Rita de Cássia. Né? Eu posso dizer, a turma de Passo que vem a pé já fica ligando, Padre Sandro, nós vamos a pé de novo, e tem a turma de Paraíso, tem a turma de outras localidades, né? Então, assim, realmente vem aí uma festa maravilhosa, a festa de Santa Rita de Cássia. Então, Padre Sandro, e nesse sentido também, quantas pessoas, voluntários, né? Quantas pessoas dali, me parece que já são 150 voluntários, quer dizer, é um número realmente considerável.
Então, eu acredito assim que precisamos valorizar também essas pessoas. O Padre Michel já constituiu uma equipe. Essa equipe seria uma equipe interna, vamos dizer assim, né? Nessa questão dos eventos, o que nós podemos fazer, o que nós vamos propor para o povo. Então, acho que são coisas importantes que, às vezes, acabam não aparecendo, vamos dizer assim, né? E gente que vai lá para trabalhar, para ajudar, e se dedicam. E essa equipe, eu acredito que é fundamental, porque nós temos esse limite também, vamos dizer assim, né? Vamos fazer a festa religiosa, mas vamos fazer a festa social. Mas como? Nós não temos gente, não tem equipe, nós não temos um local adequado, nós não temos os equipamentos necessários, como na paróquia demanda isso, né? Você vai fazer os seus eventos, você tem que providenciar. Então, ali, de fato, é bem lento, vamos dizer assim, né? As pequenas coisas que vão sendo conquistadas, vamos dizer, né? Mas com consistência, vamos dizer, vai dando para a gente uma experiência, vai dando segurança, vai dando tranquilidade. Olha, por exemplo, que nem você lembrou do Terço dos Homens, que é uma coisa muito bonita, né? Tem no Brasil inteiro praticamente essa questão do Terço dos Homens, mas foi uma coisa muito boa, muito rica. Quem que veio participar, quem veio ajudar, porque com a presença de muita gente não tem alimentação. Por exemplo, os vicentinos já estão agregando os vicentinos lá da paróquia, da cidade, já estão marcando presença, já estão servindo marmitex lá. Então, são coisas que devagarinho, vamos dizer assim, né? São essas conquistas, são parcerias que nós vamos percebendo que vão dando certo. Mas a gente tem que usar de inteligência e... Mas tem duas coisas que a gente não pode esquecer, Dom Lanza. E quem é devota de Santa Rita, que está me vendo e me ouvindo, sabe disso. Ela é a santa dos impossíveis. Por que ela é a santa dos impossíveis? Porque tudo na vida dela não foi fácil. Então, não estou dizendo, e nem aqui puxando para trás, não, porque realmente eu sou um entusiasta como devoto de Santa Rita, eu torço e rezo e vibro com a vitória, com a conquista do Padre Michel, hoje reitor do santuário. Mas a vida dela não foi fácil. Então, se a vida dela não foi fácil, o trabalho no santuário não foi fácil, mas ela foi vitoriosa. E acho que isso que a gente precisa ter no coração. Sim. Ela teve os percalços, ela recebeu um dos estigmas da coroa de Cristo, mas ela foi vitoriosa. E quem recorre a Santa Rita não fica para trás. Então, eu acredito. E nós vamos voltar daqui a alguns anos, nesse lugar aqui, o senhor dizendo para mim, Padre Sandro Henrique, o senhor viu como que o santuário, ele colocou essa peça, transformou aquilo, porque nós conseguimos? Porque com Santa Rita a gente vence, porque ela é a santa dos impossíveis. Eu acredito muito nisso, Padre Sandro, que daqui 10, 15 anos, a coisa vai estar totalmente diferente. O santuário vai tomar uma proporção boa, vamos dizer assim, o próprio crescimento, a presença, porque ali também já vai chegando tantas famílias ali por perto, né, ao redor, no entorno, né, do santuário. Então vai ser muito bom, com certeza. Muito bem, nós tivemos então esse momento, né? Daqui a pouquinho, após o intervalo, nós vamos ter a fala do Padre Michel, vocês vão conhecer um pouquinho do santuário, para que você não deixe de participar da festa, novena, de 13 a 21 de maio, e no dia 22, a linda festa de Santa Rita de Cássia. Na entrevista do mês, no nosso Comunidade em Rede, nós estamos aqui, no Santuário de Santa Rita de Cássia. O maior santuário dedicado a esta santa, o maior do mundo. Estou aqui com o reitor do santuário, Padre Michel, que vem falar conosco, nesta edição do Comunidade em Rede, sobre os preparativos para a grande novena e festa da Santa dos Impossíveis. Seja bem-vindo, Padre Michel, ao nosso Comunidade em Rede, que hoje não só mais para as emissoras de rádio, como o senhor já participou, agora também para a nossa rede diocesana de comunicação e também para as nossas emissoras de rádio.
Uma alegria, Padre Sandro, estar aqui nessa entrevista. Minha saudação fraterna a você que acompanha a Comunidade em Rede. Que bom ter esta rede de comunicação diocesana chegando a tantos lugares, Padre Sandro, a tantos corações. E hoje aqui no santuário dedicado à Santa dos Impossíveis. E Padre Michel, e todos aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo, a Rede Diocesana de Comunicação, em parceria com o programa Comunidade em Rede, nós assumimos e aqui anunciamos ao Senhor e todos os devotos de Santa Rita que o Comunidade em Rede sempre trará na sua programação alguma mensagem, alguma menção sobre o santuário, para que todo mês, toda a Diocese de Guaxupé esteja por dentro do que está acontecendo aqui em nosso santuário. Extrema importância e para nós uma grata satisfação saber que o santuário vai ganhando força de maneira especial na nossa amada Diocese de Guaxupé. E a devoção à Santa dos Impossíveis vai crescendo e tantos fiéis podem, no testemunho de Santa Rita, chegar ao coração de Deus. Padre, antes de nós falarmos especificamente da novena e festa, que já tem muitas pessoas ansiosas, perguntando sobre a programação, mas vamos falar um pouquinho. Um ano praticamente da vida do santuário. Desafios, conquistas, vitórias. Queria que o senhor fizesse um resumo deste quase um ano à frente do santuário e quase um ano de santuário. Exato, Padre Sandro. Então, no próximo dia 22 de maio, nós vamos celebrar este primeiro ano de atividades aqui no Santuário de Santa Rita de Cássia. Um grande desafio que nós recebemos e, sem dúvida nenhuma, Padre Sandro, uma oportunidade também de crescermos, acertando e errando bastante também. O santuário que, desde sua inauguração, manteve sua atividade pastoral com as celebrações das missas, com a acolhida de todos os fiéis. E aos poucos, Padre, nós fomos entendendo o que era mais viável, horários que ajudariam, horários que não ajudariam, quem estava chegando aqui no santuário. Hoje, o santuário que, em sua grande maioria, recebe os fiéis de fora nas celebrações das Santas Missas, nesta dimensão de acolhida e de evangelização. E, sem dúvida nenhuma, um desafio para a cidade de Cássia. O povo muito generoso, o quanto nós crescemos, Padre Sandro, porque nós sabemos que a messe é grande, os operários são poucos, mas o quanto que o santuário abriu portas também para fiéis aqui da cidade de Cássia poderem ajudar, poderem colaborar como voluntários, como homens e mulheres da acolhida. E aos poucos nós fomos então entendendo a dinâmica do santuário, que é uma dinâmica de acolhida, é uma dinâmica de atender, através da confissão, da direção espiritual, os fiéis que aqui chegam. E aí, eu queria que o senhor pudesse dizer, com muita propriedade, entendeu-se, como é que eu vou dizer assim, a dinâmica, como o senhor disse, acertou aqui, resolveu ali, os desafios que foram surgindo, e agora vem a festa. O ano passado era a festa de Santa Rita, mas estava envolvida a inauguração, aquela expectativa do santuário. Ninguém tinha visto ainda o santuário na sua inteireza, na sua totalidade. Agora não, agora já inaugurou, já tem a estrutura. Como que vai ser então a novena e a festa de Santa Rita de Cássia? Sim, é interessante, Padre Sandro, você que nos acompanha através da rede de comunicação diocesana, o quanto que a devoção, ela fala ao coração do nosso povo. Então, durante este ano, os 22 foram marcados por uma participação expressiva dos fiéis aqui no santuário. Então, todo dia 22, dia votivo, e o que nós observamos? Que ainda que fosse uma segunda, uma terça, uma quarta-feira, os fiéis estavam sempre aqui pedindo a intercessão de Santa Rita de Cássia. Digo isso por quê? Porque, como o senhor disse, ano passado, a expectativa, a inauguração do santuário. E este ano a festa, é uma festa religiosa, é uma festa da padroeira, e nós, tendo em vista esta numerosa participação dos fiéis, principalmente nos dias 22, e focando a importância da devoção a Santa Rita, nós nos organizamos para que a novena e a festa neste ano de 2022 marque a espiritualidade mesmo, a devoção a Santa Rita de Cássia. No dia 13 de maio, nós iniciaremos a novena, que irá até o dia 21, oportunidade, Padre Sandro, de nós nos unirmos em oração com os padres de nossa diocese,
com os bispos aqui da região onde está localizado o santuário. E durante toda a novena, com a presença dos padres da diocese, com o povo em peregrinação, nós vamos refletir a vida de Santa Rita e o quanto que a vida dela continua a falar ao coração do nosso povo. E assim, padre, quando nós olhamos, né, nós sabemos que o quanto que a devoção, o senhor mencionou isso, é forte, nós sabemos disso, mas é 22 de maio, uma segunda-feira. E aí fica aquela pergunta, como é que vai ser? Não é um dia de folga, né? É um dia, como que a gente vai dizer, dia útil, né? É um dia de trabalho. Como que está sendo preparado, então, para o recebimento do devoto, especificamente por ser segunda-feira? Há uma mudança também por causa do domingo, está próximo? Isso, aí tendo em vista que é uma segunda-feira, o 22, nós pensamos uma programação que começa no sábado, Padre Sandro. Então, 20, 21 e 22 nós teremos uma programação especial aqui para acolher todos os fiéis. O 22, dizendo do 22, nós programamos missas ao longo de todo o dia para que os fiéis cheguem, possam participar do sacrifício da Santa Missa e elevar as suas preces, contando com a intercessão de Santa Rita de Cássia. Ainda que seja uma segunda-feira, nós já temos tido um retorno muito bacana em relação às romarias. Então, muitos são os fiéis que já estão ligando, estão se programando para vir no dia 22. Eu tenho aprendido isso, Padre Sandro. O devoto de Santa Rita, ainda que seja uma segunda, uma terça, uma quarta-feira, ele vem. E vem a pé, vem de bicicleta, vem de automóvel, veículo, vem de ônibus. Isso me chama muita atenção e traz alegria sabermos que o santuário estará de portas abertas durante todo o dia, com as celebrações das Santas Missas, para acolher os devotos e peregrinos. Padre Michel, o senhor disse uma coisa e eu faço parte de um dos grupos, né? Viremos a pé na noite do domingo para segunda-feira. E uma das coisas que as pessoas nos perguntam, qual a hora em que o santuário vai abrir para acolher os devotos, principalmente na manhã do dia 22. Sim, nós estamos nos programando e o santuário já estará de portas abertas às 4 horas da manhã, Padre Sandro, tendo em vista esse fluxo de fiéis, principalmente aqueles que chegarão de bicicleta, a pé, para rezar conosco. Mesmo os fiéis que estão vindo de peregrinação em ônibus, que gostam de chegar bem de manhãzinha no santuário. E nós teremos a primeira celebração da Santa Missa às 6 horas da manhã, iniciando as festividades, iniciando esse dia de espiritualidade aqui no santuário. Uma das missas mais concorridas da festa, desde todos os tempos, era a missa conhecida como Missa das Rosas, né? Depois nós sabemos que todas se transformaram em missa com distribuição de rosas, mas ficou no imaginário do nosso povo, e principalmente do devoto, seja local ou peregrino, a missa presidida pelo bispo, aqui no santuário. Qual será esse horário? Até porque uma comunicação diocesana para que o diocesano que está em Poços de Caldas, que está em Alfenas, possa saber qual horário que será a missa presidida por Dom José Lanza Neto. Então, às 10 horas da manhã, nós teremos, como o Padre Sandro acentuou, a Missa das Rosas. Então, nosso bispo diocesano, Dom José Lanza Neto, estará aqui conosco, presidindo esta Santa Missa e dando a bênção sobre as rosas. Claro que esta bênção acontecerá em todas as celebrações, mas é bonito pensarmos que nós estaremos unidos e unidas ao nosso bispo, onde ele está a igreja, nesse dia especial de Santa Rita, às 10 horas da manhã, aqui no santuário. Padre, nós estamos chegando ao final dessa nossa entrevista. Nós já tivemos um bate-papo com o Dom José Lanza Neto, toda a sua alegria com o santuário, também o seu carinho. Nós sabemos que Dom José Lanza Neto tem um carinho e uma preocupação, porque é desafio. Nós estamos aqui e vendo esse imenso santuário, então realmente as dificuldades que surgem de manutenção, de estrutura, e nós vemos esse comprometimento do Senhor, agora com o Padre Johnny e também com o nosso bispo. Mas eu queria que o senhor pudesse dizer para nós, o senhor tem uma noção de onde vem, dos lugares mais longínquos, dos romeiros que já vieram e já conheceram o santuário?
Sim, um ano de inauguração do santuário, Padre Sandro, e hoje posso dizer com tranquilidade que nós recebemos fiéis do sul, do norte, fora do país para conhecer o santuário e cada vez mais esse movimento acontece. Como o senhor disse, é imenso, é uma estrutura que demanda na parte de manutenção e depois, claro, também nos desafios de evangelização, mas aqui o que acalenta os nossos corações e nos dá esperança, que é a Santa dos Impossíveis, Padre Sandro. Nós estamos falando de uma santa que fala a realidade do nosso povo e dificilmente alguém que se aproxima de Santa Rita não tem a sua vida transformada, não alcança aquele impossível. E todos os fiéis que chegam aqui chegam com essa esperança, chegam com essa certeza que podem confiar em Santa Rita de Cássia. Então que o santuário continue a ser esse lugar de encontro de tantos fiéis espalhados no Brasil, espalhados no mundo inteiro. E lembrando que ele estará sempre de portas abertas para acolher você, acolher a sua família. E olha, eu lembro que eu disse no início, que a Rede Diocesana de Comunicação, Comunidade em Rede, tem esse compromisso. Então, de tempo em tempo, nós estaremos aqui, porque nós temos outras demandas para ajudar, como comunicação diocesana, para que o santuário seja conhecido, amado e vivido entre não só os diocesanos, mas também a todos aqueles que são devotos de Santa Rita de Cássia. Obrigado, Padre Michel. Força, vibração e que venha uma festa linda como Santa Rita merece. Muito obrigado, Padre Sandro. O meu abraço fraterno a você que está nos acompanhando. E lembro que, entrando no site do santuário, Santa Rita de Cássia, Cássia, Minas Gerais, você já tem toda a programação da novena e da festa da padroeira, que este ano de 2023 marcará o primeiro ano de inauguração do nosso santuário de Santa Rita de Cássia. Lanza, obrigado. Eu peço então que o senhor nos dê a bênção, encerrando mais um programa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E assim nós encerramos mais um Comunidade em Rede. Um beijo no seu coração.